Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Francis Guimarães e hoje nós iremos falar sobre as soluções químicas. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula para um amigo, para um colega, para um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Antes de falarmos de soluções químicas, nós devemos saber o que vem a ser misturas ou materiais. As misturas nada mais são que sistemas constituídos por duas ou mais substâncias quimicamente diferentes. As misturas, quando classificadas de acordo com seu aspecto visual, nós temos as misturas heterogêneas e nós temos as misturas homogêneas. Uma mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Nós conseguimos identificar a olho nu dois ou mais constituintes daquela mistura. Já as misturas homogêneas, elas se apresentam com uma única fase, elas se apresentam uniformes. E dentre as misturas homogêneas, nós temos as soluções. Então, nós vimos que soluções nada mais são que misturas homogêneas. Aí a gente pode ver aqui alguns exemplos, né? Nós temos lá um exemplo de mistura heterogênea, um exemplo clássico, a água e o óleo. Nós sabemos que a água não se dissolve no óleo. Já a água e o etanol, a água e o álcool etílico, eles formam uma mistura homogênea. Então, na mistura heterogênea, nós conseguimos ver o óleo e a água, o óleo na fase superior, por ser menos denso, e a água na fase inferior, por ser mais densa. Já na mistura água e etanol, nós não conseguimos distinguir onde está a água nem onde está o etanol, porque eles formam uma mistura homogênea. Eles se dissolvem por completo, devido às semelhanças entre as suas ligações. Agora vamos considerar os sistemas e classificá-los em homogêneo e heterogêneo, ou heterogêneo. E aí nós temos aqui, letra A água mais a gasolina, letra B, a água mais o sal dissolvido, letra C, o ar atmosférico e letra D, o granito. Quando nós olhamos água e gasolina, eles formam um sistema heterogêneo. A água não consegue dissolver a gasolina devido às diferenças nas suas interações entre moléculas. Então, a letra A, nós temos um sistema heterogêneo. Já a água e o sal dissolvido, o próprio nome está dizendo que o sal está dissolvido na água, está formando um sistema homogêneo. Então, nós temos aqui, né, um sistema homogêneo, visto que o sal está dissolvido e ele não está lá no corpo de fundo, não temos uma quantidade de sal sem dissolver no fundo do recipiente, que aí seria um sistema heterogêneo. Nesse caso aqui, do exemplo, nós temos água e sal dissolvido, então o sistema ele é homogêneo. O ar atmosférico, que é uma mistura de gases, nós temos o nitrogênio em maior quantidade, mas dentre outros nós temos o oxigênio, o gás carbônico, né, e outros gases formando a atmosfera. E o ar atmosférico é uma mistura homogênea, é um sistema homogêneo. Enquanto que o granito é um sistema heterogêneo. O granito é formado pela mica, pelo feldspato e pelo quartzo. Então a gente já sabe que é uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. A mistura heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases. Nós conseguimos visualizar a olho nu alguns dos componentes dessa mistura, enquanto que numa mistura homogênea a gente não consegue distinguir a olho nu nenhum dos componentes. Ela apresenta-se uniforme. O que é que nós entendemos por estado disperso da matéria? Toda vez que falamos isso, nós temos que entender que quando falamos em estado disperso da matéria, é que a matéria está espalhada, né? Nós temos substâncias espalhadas, uma entre as outras. Esse estado disperso pode ser com aspecto homogêneo com aspecto heterogêneo. Então, quando nós temos lá a água e o etanol, nós temos o estado disperso homogêneo, porque nós vimos que a água e o etanol eles se dissolvem em qualquer proporção. Já quando nós temos a água e a areia, nós temos um estado disperso, porém heterogêneo. A gente consegue visualizar a água e a areia. Ainda temos uma outra situação onde nós temos uma água turva, digamos que uma água com barro em suspensão, e depois de algum tempo de descanso nós conseguimos ver lá a separação de fases, né? Nós conseguimos ver a água na fase superior, um pouco límpida, e as partículas de argila, por serem mais densas, no fundo. Aí também constitui um estado disperso da matéria.
Vamos diferenciar uma solução do colóide. Soluções e colóides são misturas homogêneas, porém elas diferenciam-se nos aspectos microscópicos. Tanto as soluções quanto os queloides, eles são idênticos no todo, no que diz respeito ao ponto de vista macroscópico. Então, quando nós olhamos a olho nu, nós achamos que uma solução e um colóide, elas são iguais. Contudo, quando nós vamos do ponto de vista microscópico, nós observamos que a solução é uma mistura homogênea, enquanto que o colóide não é. Nós temos como exemplo de colóides o sangue, o leite, que quando são submetidos a uma análise microscópica, nós conseguimos identificar os constituintes do sangue, os constituintes do leite, visto que ali não é uma solução homogênea, não é uma solução, né? Não é uma mistura homogênea, é um colóide. Solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Nós já vimos essa definição no começo da aula. E quem são os constituintes de uma solução? Nós temos dois constituintes para a solução. A solução é formada pelo soluto, que se encontra em menor quantidade, e pelo solvente, que se encontra em maior quantidade. Então, nós temos aqui como exemplo, né, um sólido sendo adicionado a um determinado solvente, formando uma solução. O soluto, como eu disse, ele está em menor quantidade, enquanto que o solvente ele se encontra em maior quantidade. Então vamos agora ver a classificação das soluções quanto ao aspecto físico do solvente. Assim como nós temos três estados físicos da matéria, nós também teremos três estados físicos para as soluções. E quem determina o estado físico da solução é o solvente. Então nós temos lá soluções sólidas, nós temos como exemplo as ligas metálicas, elas são soluções sólidas. Nós temos as soluções líquidas, que são a que nós vamos trabalhar, elas estão em maior quantidade. Então nós temos como exemplo a água do mar, a água de torneira, a água mineral, elas são exemplos de soluções líquidas. E nós temos as soluções gasosas, que nós podemos usar como exemplo o ar atmosférico. E é interessante que vocês saibam que toda mistura de gases sempre vai ser uma mistura homogênea, logo vai ser sempre uma solução. As soluções elas podem ser formadas por processos físicos, e aí nós dizemos que é uma dissolução. No processo físico ocorre nada mais nada menos do que o espalhamento de uma substância pela outra. Elas se espalham, elas interagem devido às semelhanças nas suas interações intermoleculares, mas não ocorre uma mudança química. Já o outro processo é um processo químico, que aí sim vai haver uma reação química. Uma substância ela reage com a outra, formando um sistema homogêneo. Então, no caso, por exemplo, quando nós dissolvemos, colocamos um ácido em água, o que ocorre ali é um processo de ionização. O ácido ele se ioniza e ali é um processo químico. Ali forma uma solução, forma uma mistura homogênea, através de um processo químico, através de uma reação química. E aí nós temos que ter em mente que para que ocorra a formação de uma solução é necessário que nós levemos em consideração a interação soluto-soluto, a interação solvente-solvente e as interações soluto e solvente. Para que ocorra a dissolução é necessário que as interações soluto-soluto e solvente-solvente elas sejam tão fortes quanto as interações soluto-solvente. Porque se a interação soluto-soluto for mais forte do que a interação solvente-solvente, o soluto não irá se dissolver no solvente. Logo, não iremos formar uma solução. Não teremos uma mistura homogênea, teremos um sistema heterogêneo. Cada uma dessas interações depende dos constituintes envolvidos no processo. Na química existe uma máxima que semelhante dissolve semelhante. Então, para que haja a dissolução de um soluto num dado solvente, é necessário que haja semelhança entre as suas interações. Vamos classificar as soluções quanto à quantidade de soluto. E aí eu vou usar como exemplo aqui
uma bebida que é muito consumida no Brasil, o café. E aí eu faço a pergunta para vocês: café forte ou café fraco? O que isso significa, né? Quando eu digo que o café está forte ou quando eu digo que o café está fraco, né? O café forte ele pode ser classificado como sendo uma solução concentrada, porque vai apresentar uma grande quantidade de soluto na solução. Ao passo que o café fraco nós classificamos como sendo uma solução diluída, porque ele vai apresentar uma pequena quantidade de soluto na solução. Então nós temos aqui como exemplo o café forte sendo uma solução concentrada, ao passo que o café fraco é uma solução diluída. Agora a gente tem que ter em mente que esses conceitos concentrados e diluídos são conceitos relativos. Então, quando a gente for falar que uma solução concentrada, a gente está falando que ela é concentrada em relação a uma outra solução. Quando nós falamos que uma solução é diluída, nós estamos falando que ela é uma solução diluída em relação a outra solução. E por último, nós temos aqui a questão do coeficiente de solubilidade, que nada mais é que a quantidade máxima de soluto que é possível dissolver em uma quantidade fixa de solvente. E aí a gente tem que ter em mente que a quantidade de soluto que pode se dissolver numa massa fixa de solvente depende da temperatura e também da pressão. Por hoje é só. Muito obrigado.